Oiê, tá começando mais um episódio do Por Onde Andei, um podcast em que a gente fala sobre viagem e gastronomia. Eu sou a Bárbara Pereira, tô sempre aqui com vocês em todos os episódios e hoje a gente vai ter um pocket, que são aqueles episódios mais curtinhos para falar sobre Alhambra. Esse é um dos lugares mais interessantes que eu já conheci, tanto pela beleza quanto pela história que tem por trás. Então eu queria passar um pouquinho disso para vocês. Eu vou falar sobre a visitação, como chegar, quanto custa. Enfim, a ideia é que seja realmente um guiazão para quem quer visitar Alhambra. E antes de começar, já pega aí o celular, abre o Instagram e começa a seguir o @porondeandeicast, que é o perfil do podcast, onde eu publico vários insights dos episódios, dicas que os convidados passam e outros assuntos relacionados à viagem e gastronomia. Bom, vamos começar realmente pelo começo. O que é Alhambra? É um gigantesco complexo palaciano e fortaleza que está localizado em Granada, uma das cidades mais importantes da região da Andalucia, que fica no sul da Espanha. O local foi construído principalmente entre os séculos 13 e 14 e durante a ocupação moura ele alojava o monarca da época. O grande atrativo de Alhambra são realmente as obras muçulmanas e a decoração, porque elas representam muito bem a arquitetura e cultura islâmica. Na época, o complexo funcionava como uma verdadeira cidade independente, então haviam mesquitas, escolas, oficinas. Já dá pra gente perceber que ele é realmente gigante, né? Eu estive por lá em janeiro de 2022 e fiquei mais de 4 horas passeando dentro de Alhambra, mas na verdade dá pra você ficar muito mais, porque é bem grande, tem muita coisa para visitar. Então é aquele clássico, vai com roupa confortável, se prepara para subir e descer colinas, escadas e também já considere esse tempo todo quando você for planejar o seu roteiro. Na hora de comprar o ingresso de Alhambra, você precisa agendar um horário para entrar nos Palácios Nasridas, que é uma das atrações. Espero que eu tenha falado Nasridas da maneira correta, mas é Nasridas. Nasridas. A minha sugestão é que você se programe para chegar no Complexo de Alhambra pelo menos 1 hora antes de conhecer os palácios. Isso porque ele fica um pouquinho longe da entrada principal, é uma boa caminhadinha aí. E eu digo isso por experiência própria. A minha visita ao palácio estava marcada para 9 horas da manhã e eu cheguei no complexo por volta desse horário. Então eu fiz aquela caminhada apressada até a entrada de fato desses palácios, sabe? Por isso eu reforço, chega antes do horário marcado. Agora lá dentro, o que você vai visitar? Um dos maiores destaques, como eu disse, são os palácios Nasridas, que foram construídos por reis da ocupação muçulmana na Península Ibérica, que é essa região de Portugal e Espanha. Os palácios tinham diferentes funções, tipo salões para reuniões políticas, festas, banhos árabes e até aposentos para o sultão, sua família e o seu harém. A parte mais antiga de Alhambra é a Alcaçaba, que fica localizada na zona mais alta da colina. A sua função era militar, então ela fica protegida por muralhas e torres e tem uma super vista privilegiada da cidade de Granada, do bairro de Albaicín e de Sierra Nevada. O refúgio de natureza e descanso fica por conta do Generalife, que é a residência de férias do sultão. Os jardins ficam um pouquinho afastados da área principal de Alhambra, mas é um trajeto que pode ser facilmente feito a pé. Por fim, também vale conhecer o Palácio de Carlos V, construído a pedido do imperador, Carlos V, obviamente, para servir de lazer para sua família. A obra é bem posterior ao restante de Alhambra. Ela começou em 1527 e foi concluída somente no século XX. Tem um pátio em formato circular, com colunas em estilo romano, e hoje em dia abriga o Museu de Belas Artes e o Museu da Alhambra. Agora algumas diquinhas importantes para o seu passeio. Como chegar e quanto custa visitar Alhambra. Eu estava de carro quando fui para lá e parei no próprio estacionamento do complexo. Outra opção é o transporte público, então tem linhas de ônibus que conectam o centro de Granada com a parada de Alhambra. Dá para ir caminhando de Granada? Dá, mas eu não recomendo, porque o complexo de Alhambra em si é para ser conhecido completamente a pé. Então eu acho que vale a pena guardar à disposição para fazer o passeio e o trajeto até lá você faz de transporte público, carro próprio ou carro de aplicativo.
E antes de falar sobre valores, um alerta. Alhambra é um dos principais pontos turísticos da Espanha. Então, se você realmente quer conhecer, precisa comprar os ingressos com antecedência de pelo menos uns 2 meses. Tem muita procura, é bem concorrido e se você deixar para comprar na bilheteria, dificilmente vai conseguir. Eu comprei o ingresso no segundo semestre de 2021 e na época foi um pouco menos de 15 euros. Essa entrada dá acesso a todo o complexo, além de ser necessário já marcar o horário para conhecer os palácios nas ridas. Dito tudo isso, será que vale a pena visitar a Alhambra? Gente, eu amei esse passeio, foi um dos lugares mais legais que eu conheci na Espanha. Foi muito legal conhecer as construções, jardins, fontes d'água, natureza. No fim das contas, eu nem tinha percebido que tinha passado tantas horas por lá, porque realmente foi muito divertido e tem muita coisa para ver. É uma parada obrigatória se você for para a Espanha, principalmente para a região de Andalucia, né, que é o sul do país. E se você ficou curioso, tem várias fotos e vídeos da minha passagem por Alhambra lá no Instagram. O meu perfil é @barbara_pereira. Aí é só buscar por Granada nos destaques e aí conferir outros detalhes do passeio, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, anotado todas as dicas e eu vou ficando por aqui. Obrigada pela companhia, um beijo e até a próxima!